Ouvir Justiça está de volta, discutindo hoje pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostra o crescimento da confiança da população na justiça brasileira. Nossos convidados são o sociólogo e cientista político Rodrigo Mendes, presidente do Instituto República, e o juiz Lailson Braga Baeta Neves, da 4ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Rodrigo, é possível perceber pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e por outras pesquisas se há diferenças significativas na avaliação da justiça pelos diferentes estratos sociais e econômicos da população? Sim, claro. Quem avalia melhor, quem avalia pior? Quem avalia pior? As pessoas de escolaridade mais baixa, de renda mais baixa, os mais jovens. Aí é interessante, que são os mais jovens e depois o pessoal mais velho, mais de 60 anos. Basicamente, esses segmentos, quer dizer, os mais jovens, escolaridade mais baixa e mais pobres. E os homens também avaliam pior. Por que isso? Basicamente, qual que é a razão de fundo que está aparecendo para explicar esse comportamento? As pessoas acham a justiça cara, acham que a justiça é inacessível, quer dizer, está distante delas, acham que a justiça é parcial, né? E aí o pobre falando que a justiça defende o rico, né? Basicamente isso. Né? Então, eu acho que fundamentalmente é uma avaliação por imagem, até porque a pesquisa leva muito mais em consideração a percepção do que propriamente o comportamento. Perfeito. No seu dia a dia de magistrado, doutor Lailson, o senhor sente um pouco vamos dizer, essa percepção da população? Ou o senhor acha que ela não aparece no fórum? Não aparece, porque eu vou, se me permitem, você ver como é que isso reflete diferente. Primeiro, né, a justiça em si, ela não é cara, porque o pobre tem direito à justiça gratuita e basta ele declarar que não tem condições e o juiz considerar a justiça gratuita. Aliás, a grande maioria dos processos são de justiça gratuita. Né? Qual é o problema do acesso aí? Você vê que o acesso aí é uma questão que está fora do Poder Judiciário, que é um outro provimento que o Estado deveria dar, que é uma defensoria pública ampla, bem equipada, para atender toda essa população. Em comarcas como Montes Claros, por exemplo, nós temos, e aqui também tem, o apoio das escolas de direito, que têm os seus laboratórios e tudo, mas eles também não dão conta. Então, quando a pessoa está falando, por exemplo, que é inacessível, que é caro, ele está falando do serviço jurídico advocatício, não da justiça em si. Então, já é uma outra situação. Com relação à realidade do pobre e com o rico, isso sim, eu acho que é um pouco de mito, exceto na justiça do trabalho, porque, infelizmente, as distâncias sociais no Brasil são tão grandes que você não vai ver um rico numa ação judicial contra um pobre ou um pobre contra um rico. Eles vivem numa distância tão grande que geralmente é pobre contra pobre e rico contra rico. É sério isso. Tal a distância social. Então não tem essa história, o rico contra o pobre na justiça, a não ser que o pobre seja atropelado por carro do rico. Perfeito. Mas eu acho que o que ele está falando, na verdade, o que as pessoas falam, é uma imagem. É uma mesmo. imagem. É de que a justiça privilegia os ricos, porque o rico tem dinheiro para ter bons advogados e ele nunca é condenado. Essa é a imagem que as pessoas têm. Né? É lenta até porque ele consegue ficar postergando isso ad infinito. Né? E aí eles acham que se eu, pobre, for para a justiça, eu vou ser condenado pela minha condição. De uma certa forma é uma autoanálise que ele está fazendo ali. Perfeito. Né? Rodrigo, eu queria analisar um pouco com você o papel e o poder da mídia em torno da construção dessa imagem, até certo ponto, relativamente negativo. Você esteve comigo aqui em outro programa há muito tempo, em uma pesquisa mostrando que entre as instituições bem avaliadas, a Polícia Federal aparecia num patamar, acho que até num ponto superior à da Justiça, né, numa pesquisa que foi feita por vocês. A mídia influencia muito nisso aí? É decisivo esse papel da mídia ao divulgar, por exemplo, que o velho conceito, né? A polícia prende e a justiça solta. Né? Por exemplo, nós estamos vivendo nesse momento uma situação que isso pode acontecer. Quer dizer, o judiciário até foi lá e mandou prender, e a Polícia Federal executou o governador do Distrito Federal, Arruda. Agora, a justiça pode soltar de novo porque entendeu que eventualmente teve alguma legislação ali que não foi cumprida. E aí a população que está vindo aqui lá na sua casa fala, pô, aí, soltou o corrupto,
né? E essa E se imagem... esquece que quem prendeu foi a E justiça. se esquece que quem prendeu foi o STJ que mandou. É. Né? Enfim, mas esse conjunto acaba que ele privilegia quem está à frente da ação ali. Né? E as pessoas têm uma dificuldade, sempre foi percebido como uma dificuldade da justiça, de entender que determinada decisão embasada legalmente tem que ser tomada porque ela tem que ser desse jeito, é o direito que garante isso, inclusive é um direito do cidadão que ele seja, que a Constituição, por exemplo, seja respeitada, né, que ela não pode tomar uma decisão que seja contra isso, né, mas a população não consegue entender isso, a população ela quer ter uma decisão rápida, quer ver o sujeito na cadeia, porque se não for assim é impunidade, é lentidão, é isso tudo. O senhor sente isso no seu dia a dia, doutor Laílson? Esse tipo de pressão? Bom, respondendo dentro da ótica do dia a dia, quer dizer, Dia a dia. a minha visão com relação às questões como a dele, mas no dia a dia, você vê que a coisa é um pouco diferente realmente. Por quê? Primeiro, colocou uma coisa, primeiro que não é a polícia prende, é a justiça prende e a justiça solta. A polícia executa tanto a prisão quanto a soltura. A polícia, aliás, executa tanto a prisão quanto a soltura. A verdade é que essas prisões que são vistas assim com uma certa Que tem uma grande repercussão. Né? São prisões provisórias mesmo. E como elas são provisórias, elas têm que terminar em determinado momento. Né? Mas eu vejo, por exemplo, cotidianamente, dezenas, e durante o ano, centenas de pessoas de baixa renda que são presas, às vezes, num flagrante e tal, e vejo lá os juízes, eu não sou juiz criminal, mas eu vejo juízes lá ficando até tarde, expedindo alvará de soltura para pessoas que, às vezes, não têm dinheiro para pagar um advogado, que às vezes fizeram de próprio punho o pedido de relaxamento. E isso não tem repercussão nenhuma? Isso não tem repercussão. E saem, todo dia. Há uma distância, então, na avaliação do senhor entre o dia a dia, lá, principalmente na primeira instância, exatamente. e o que aparece na mídia. Né? Exatamente. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.